12 horas 46 minutos, estamos de volta com Rede Notícia, primeira edição. Pois é, e sancionada a lei que amplia a licença paternidade do Brasil, os pais passam a contar com 20 dias, gente, de afastamento do trabalho a partir do nascimento do bebê. Sabe quanto é hoje? 5 dias. Aí passaram para 20 dias. E aqui a gente está com o jornalista, pesquisador, comunicador parental Nélio Souto, porque quando a gente viu essa notícia, a gente logo pensou, é o Nélio que tem que falar com a gente, porque a lei está aí, mas quem vive na prática e quem está vivendo, né, e estudando e pesquisando a paternidade, como que considerou essa decisão? 20 dias, Nélio. Me ajuda aí. Boa tarde, bem-vindo. Bem-vindo, Adriana. Boa tarde, obrigado. Tá? É um prazer, uma honra falar aqui para a audiência de vocês, ainda mais sobre paternidade. Não é todo dia que a gente consegue um espaço para falar de paternidade, né, Adriana? Adriana, bom, eu acho que a gente tem que comemorar. Aí eu explico, mas né, é porque é uma luta, né? Já vi, a gente tinha equipes, pessoas, movimentações em Brasília já há muito tempo tentando algum avanço, tentando uma resposta, um resultado. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, a gente tem que comemorar porque foi um avanço, por mais que tenha sido singelo, eu diria, desproposital a partir da demanda que a gente tem. A gente pensar que as leis vêm para atender uma demanda da sociedade, essa é uma demanda antiga, real, e, ou seja, né, não condiz, certo? Mas vamos imaginar, 5 dias. Em muitos casos, em 5 dias, a mulher sequer se recuperou ali, voltar para casa. A gente sabe, mulheres que passam por um processo de cesárea e tudo mais, o banho é difícil, a troca de roupa, a amamentação. Então, o que a gente tinha antes era tão descabido que por isso a gente acha que essa mudança, essa conquista, esse avanço ainda não faz diante da necessidade, mas é um avanço, é uma conquista. A gente precisa, a partir de aí, a gente trabalhar para que a gente consiga chegar num cenário que realmente cumpra a que se deve, que é fazer com que os pais dividam as responsabilidades do cuidado. Que é para isso que existe, né, ou deveria existir essa lei. Aí que eu vou chegar nessa história, Nélio. Você estava falando da dificuldade de fazer a sociedade, e a sociedade que é representada nos meios políticos, de fazer avançar essa quantidade de dias para uma licença paternidade. Não é culpa nossa como homens que perpetuamos uma sociedade machista, desigual, sexista, que acaba colocando o homem num papel de provedores da casa, é o cara que tem que chegar ali com o alimento, com a comida, com a segurança financeira, e relega à mulher o papel absurdo da educação e do cuidado dos filhos, como se o homem, o meu papel é só botar comida na boca dos filhos. E vai para muito além disso, né, Nélio? É culpa nossa, justamente, Sim. A gente não ter esse reconhecimento de que a gente precisa ser pai de verdade, não só pai no papel. E quando é no papel, né? Porque tem gente que nem isso é, né? Exatamente. E assim, outro dia eu estava num debate sobre isso, e aí alguém trouxe uma questão que eu falo, bingo. É exatamente isso. A decisão de ampliação da licença paternidade, enquanto decisores, eram de pais, a grande maioria, né, dos decisores pais. A quem interessa não ficar em casa num momento como esse? Aos pais. E aí, nessa situação que a gente estava conversando, alguém falou assim, mas quando o bicho está pegando, a gente quer fazer o quê? Fugir daquele espaço. Voltar para o trabalho é uma forma de me isentar e garantir que alguém está tomando conta daquilo que eu não dou conta, aspas, não é nem isenção, de omissão, fazer, né? omissão, né? Então, voltar para o trabalho é uma forma de, de fugir daquela responsabilidade. E eu acho que nos meus pais, isso era naturalizado, meus avós, hoje é inadmissível, porque antes, há 40 anos atrás, talvez, né, mais ou menos quando se falou em licença paternidade, se chegou a 5 dias, por exemplo, a gente tinha um modelo familiar onde boa parte das mães realmente ficavam em casa para cuidar da casa e dos filhos. Só que hoje, boa parte das famílias brasileiras são formadas por mães que também trabalham. Então, eu costumo brincar assim, se você hoje, pai, chega em casa cansado, 7 da noite, se joga no sofá e fala assim, nossa, estou cansado, trabalhei muito hoje. A mãe pode bater nas suas costas e falar assim, eu também. Agora todo mundo bem mais que você. Tudo, né? Ué. E bem mais que você. Então, eu acho que essa é a questão. A gente precisava convencer homens a
querer ocupar o seu espaço, o seu papel, a fazer o seu papel. Que é um absurdo, né? Isso é um completo absurdo. A gente tem que convencer um homem a fazer o papel que é obrigação dele. Afinal de contas, a paternidade, ela é uma escolha, gente, ora bolas, né? A mulher não tem um filho sozinha, ela não gera um filho sozinha, ela não concebe um filho sozinha e não tem que ter essa obrigação sozinha, muito pelo contrário. Eu sou mãe, né? Então, assim, eu vivi a experiência da maternidade. Tenho um marido que me auxilia, né? Dentro do que ele consegue, dentro do que é possível, né? Dentro da rotina. Mas eu imagino também que essa deve ser uma mudança gradual também de pensamento, né, Nelly? Sim. Porque essa divisão de tarefas e essas responsabilidades, não há pouco tempo que os homens estão mais conscientes dessas responsabilidades. Uhum. Porque na minha visão tudo era muito cômodo, já estava tudo muito bem acertado, qual que é a função de cada um, sabe? Sim. Exatamente por parte, né? Por conta dessa herança que a gente vem carregando socialmente. É exatamente isso, é com o tempo. Adriana, hoje mais ou menos, né, os pais que têm entre 30 e 40 anos são considerados os pais mais conscientes desse papel, que foi redesenhado, né? Por que redesenhado? Porque eu costumo dizer que você tem filho pequeno, você sabe. As crianças de hoje em dia, né, os filhos, eles cobram essa presença paterna. Eu não cobrei isso do meu pai, como a minha filha cobra de mim hoje. Então, acho que essa pressão, né, ou esse chamar para a realidade que os próprios filhos hoje trazem, faz com que essa consciência aconteça de forma, né, mais ampla enquanto pais, principalmente essa geração de 30 a 40 anos. E eu acho que, como você bem disse, é um processo. E a gente precisa começar pelo básico e progredir, né, nessa compreensão. Começando, por exemplo, pela ideia equivocada de que a gente ajuda. Tem muito isso, né? Às vezes... Ajuda, auxilia. Pais que dividem, eu falo isso muito na escola da minha filha, assim, às vezes pais que dividem os papéis, né, em casa, é meio exótico, né? É um pai, tipo assim... Nossa, parece um pavão, né? Eu só estou fazendo o meu papel. Um homem que cuida da casa, a faxina, a cozinha. Nossa, mas que homem zarrão que você é. Da onde, gente? Não mora na casa, não vive na casa. É um homem funcional, né? Fazendo parte do bem comum da casa. Mas né, é exótico. É terrível então, isso. A gente precisa naturalizar isso, né? E derrubar essa coisa de que, pai ajuda. Pai não ajuda, pai faz o seu papel. Então, quando um pai, no caso, né? Hoje a gente tem, às vezes, muitos modelos onde a criança não mama no peito. Então, até amamentar, o pai amamenta. Então, todo o processo de criação, principalmente nos primeiros meses, que tem uma demanda ali maior, o pai pode ser presente e dividir. Inclusive, uma coisa, Adriana, dividir o cuidado com o espaço, porque tem isso também, né? Às vezes o pai não lava, pai não limpa a casa, não lava a louça, não cozinha, não recolhe lixo, não põe a roupa no varal, enfim. Então ainda tem isso, é cuidar da sua família, né? Cuidar do seu filho, cuidar do seu espaço, isso é ser funcional. E da esposa também, é chegar e falar assim, meu amor, estou do seu lado. Sim. Eu sei que está difícil, mas eu estou aqui. Dá uma dormida agora, eu vou pegar o neném para dormir, né? Privação de sono, Exato. né? Eu acho que para a mulher que amamenta, principalmente, é difícil. Isso que eu ia falar, esse momento da amamentação, aí a Adriana, quem sou eu, né? É quem tem o lugar de fala. Além de tudo, esgota a mulher, porque... É uma entrega, né? É uma entrega, a mulher precisa ter um cuidado com a saúde redobrado, porque ela está alimentando um outro ser, cuidando, sendo única responsável durante boa parte aí de alguns meses. A única fonte de alimentação daquele ser humano é a mulher, e isso é uma responsabilidade muito grande, principalmente para a mulher que é mãe de primeira viagem. Sim. Porque aí vem embutido todos os medos, vem embutido todas as cobranças, as pressões que o homem tem por obrigação de dividir e falar assim, exatamente como a Adriana falou, estou aqui. E às vezes, eu acho que nem preciso dizer. É preciso fazer, na verdade, mostrando no dia a dia que está ali de verdade. E não é toda família que tem rede de apoio, não é toda mulher que tem rede de apoio. E eu acho que é uma progressão, falando em progressão, acho que isso é de fato uma progressão, porque aí a gente vai saindo e vai para outros lugares. Por exemplo, são as mães que ainda pedem para sair mais cedo do trabalho, para ir numa reunião na escola. Entendeu? Para faltar, para levar o filho no médico. Então, por que o pai não pode também, né, assumir esse papel? Você vai em reunião de pais na escola, a grande maioria são mães.
Então, assim, só porque um pai acompanha um filho na escola, é o papel dele. Ele também tem que fazer isso, né? Enfim. Ô, Nélio, e a nossa produção também está questionando dúvidas, né, que estão chegando a respeito dos pais adotivos. Queria que você falasse a respeito deles, mas só esclarecendo que os pais adotivos também estão contemplados nessa nova legislação. Então, eles também têm direito aos 20 dias, né? E é bom falar, gente, porque esses 20 dias vão ser escalonados. Sim. 20 dias de verdade, adivinha? Tá pensando assim que é Quase uma agora? férias. Não, é 2029. A partir de 2029. Então, vai ser de forma escalonada, aos pouquinhos que isso vai ser implementado. Por enquanto, é 5 dias, tá? Então, a partir de 29 vão ser os 20 dias completos. Então, os pais adotivos vão ter direito a esses 120 dias e tem direito, inclusive, a emendar com férias. Sim, né? e também tem casos, né, que, no caso da falta da mãe, aconteceu um problema e a falta da mãe, o pai acumula o que seria também a licença maternidade, né, no caso dessa lei. E ele é escalonado, Adriana, é importante se dizer, e porque talvez não tenha avançado, demorado tanto, são muitas barreiras para se vencer, porque há um impacto grande econômico na economia, principalmente, né, enfim, para o governo, força de trabalho. Então, é um custo grande. Então, por isso que foi feita, né, essa escalonagem. E as empresas também, os movimentos patronais não tinham esse interesse, porque é um problema para eles também ausentar, né, desse colaborador, enfim. Então, por isso que são muitas barreiras a se vencer. Sobre os pais adotivos, é bom deixar claro que pai e mãe é também uma construção social, né? Então, o pai adotivo, no aspecto legal, e não só legal, ele tem os mesmos papéis e está na mesma posição de um pai biológico. Não há diferenciação, nem legal, nem em outros aspectos nesse sentido. Agora, Nélio, o que a gente espera é que, quando chegue essa possibilidade dos 20 dias para os homens, que não se aplique o que muita empresa, infelizmente, faz, que é quando a mulher volta da licença maternidade e recebe o cartão de demissão, né? Ainda tem esse absurdo. É o momento que mais se demite mulheres. É um absurdo. A minha atual esposa, minha esposa, disse que quando ela engravidou, o pai dela falou assim: minha filha, você não tem medo? Outra gravidez da sua segunda filha, você não tem medo de ser mandada embora? Olha que nojo. Isso é nojento, isso é asqueroso, não tem outra palavra. E o que eu duvido, justamente por nós continuarmos vivendo nessa sociedade tão sexista, não é nem machista, não é sexista, que isso vai acontecer com o grau de incidência que acontece com as mulheres, que é um total absurdo. Também tem que se pensar numa legislação que garanta a estabilidade para a mulher, em primeiro lugar, porque ela é afetada de maneira mais brutal, mas que também garanta que esse homem também não seja afetado com uma demissão por conta de um direito legal que ele ganhou, né? Inclusive plano de carreira, porque se por um lado é o momento em que mais se demite mulheres, e as que não são demitidas também não são promovidas, porque partem do princípio que elas também estão sobrecarregadas e não dão conta, talvez, de exercer outras funções. Que coisa horrível. Isso é um problema também para a gente, acho que a gente pensar, se antecipar. Mas só um registro que há algumas empresas, tá, pessoal, que têm algumas iniciativas mais progressistas com relação, né, ao que diz a lei, e de certa forma, né, espontânea até, praticam a licença paternidade com prazo maior. Então, antes já haviam empresas que já oferecia, né, num acordo, num programa do governo, 20 dias, e hoje tem, inclusive, empresas que oferecem até 4 meses. Então, já existe essa iniciativa privada, obviamente, mas inspiradora. Então, a gente espera que, né, as empresas cada vez mais possam se inspirar nessas práticas, porque a família agradece. E lembrando que a gente está falando de filho, né? Pode parecer antiquado, mas é o amanhã. A gente está aqui falando da formação de novas pessoas. Uma nova sociedade. Uma nova sociedade. Então, a gente precisa investir neles. É isso. Nélio, Nélio, obrigada. Nélio, que é jornalista, pesquisador, comunicador parental, está aqui com a gente. Deixa só seu arroba para o pessoal que está acompanhando, né? Sim. E poder te acompanhar, porque o Nélio também tem a escola da paternidade. Uma comunidade de pais, onde a gente abre espaço para falar de paternidade. Eu costumo brincar que mães se organizam muito bem nos grupos de WhatsApp, promoção da fralda, tem tudo. Tem grupo de mães para todo lado. Pais, é difícil juntar pais. Mal papelada para o churrasco. Exatamente. Então, a Escola da Paternidade é uma comunidade de paz, de acolhimento e tudo mais. E vocês, né, se conectam comigo lá no @Nélio Souto no Instagram. É só me chamar lá, vai ser um prazer. Obrigada, viu, querido? Obrigado, Nélio. Eu que agradeço. Beijo para Ana. Um beijo para Ana. Que é a filhotinha do Nélio. Minha filha.